Olá, meus coruraros, mais um episódio maravilhoso do melhor podcast que está tendo na atualidade, né? Porque é um podcast que fala de amor, de gente que tem compromisso com Deus e por isso é um casamento muito bom. Verdade. É ou não? Verdade. Quero pedir para vocês que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês dêem uma curtidinha. Agora, começou agora, tá assistindo? Vai lá e curte logo, que você ajuda a gente a jogar esse negócio para frente e chegar nas pessoas que precisam saber que a gente pode casar, que as histórias são boas, que Deus conserta tudo, né, meu preto? Isso aí. E eu sou a Tânia do Renato, Eu esqueci Tânia, né? de me apresentar, bebê. Meu amor. E eu vou passar para o meu amor, porque ele agora vai apresentar o casal de hoje. O joinha é a mesma coisa que curtir, né? Curtida. É o que Beleza? faz mais o que mais? Curtir, Se inscrever, comentar, né? se compartilhar é bênção, né? Compartilhar, curtir e comentar. Isso. Beleza, então é isso aí, então, pessoal. Vamos curtir, comentar e compartilhar. Olha como ele é calmo, gente. Completamente. Olha só, pessoal, o negócio é o seguinte, agora o papo é sério, é reto. Nós estamos recebendo um casal hoje aqui, um casal bacana, jovem. Mais um casal que vai chegar aqui hoje, vai dar um testemunho da vida deles. O que aconteceu com eles vai nos ensinar. Porque a pessoa parece assim, porque o cara quando chega em certa idade não precisa aprender mais. Precisa sim, a gente sempre está aprendendo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Eu fico muito feliz hoje pela presença desse casal abençoado, maravilhoso, Patrick e Sara. Sejam bem-vindos. Palminha. Que bom que vocês estão aqui. Agora tem gente. muitas palminhas, a gente fica muito feliz. Que legal que vocês vieram, que vocês aceitaram esse convite, o desafio de estar aqui conosco nessa tarde. Muito obrigado. A gente sempre agradece muito a disponibilidade e a confiança, porque você vai contar a sua história, a sua vida, né? E eu quero agradecer de antemão. E eu começo com você, Sara. Você vai falar pra gente quanto tempo vocês têm de casados, se tem filhos, e depois pode engrenar Acho que vocês já combinaram quem vai contar qual parte ou não. Não. Tá tudo liberado? Tudo. Então vamos lá. Começa essa história aí que a gente quer ouvir. É um grande prazer estar aqui, né? Com muita alegria que a gente vem partilhar a nossa história. E fiz até uma colinha para eu não esquecer, porque apesar de sermos novos, temos uma história longa de muitos detalhes, que eu tenho certeza que foi o Senhor Deus que desenhou desse jeito para que a gente pudesse trazer honra e glória para o nome do Senhor através do testemunho, né? Amém. Que a palavra diz que nós somos seus discípulos e testemunhos de Cristo. Então, hoje nós estamos cumprindo aqui esse ID, de ser testemunhas de Jesus, daquilo que Jesus fez na nossa história, né? Então, estar aqui hoje é muita alegria de a gente poder expressar tudo aquilo que a gente viveu em Deus, de como nós fomos alcançados por Deus com seu amor, com a sua graça, com a sua bondade, e poder dar um ânimo de fé a outras pessoas, né? Esse aqui é o objetivo, né? Outras pessoas que vão ouvir, para que eles também possam ter uma fé aumentada, fortalecida e crer que se Deus fez na nossa vida, Amém. Ele pode fazer de Maravilha. novo na vida de muitas outras pessoas, né? E é isso. Quantos anos de história nós temos, meu amor? 19, né? Ué, mas esses casados de menor? 19 anos. Metade do nosso 19 caminho anos de história, não? De história. de Mas, casamento. assim, pra incrementar, nós temos 2 casamentos nessa história. Então, bora. Tem filhos? Temos 3 filhos. Uma já está com Jesus. E hoje nós temos o Pedro, de 8 anos, e a Liz, de 1 ano e 5 meses. Mano, Sei. Eita. pequenininha, né? Pequenininho. Que benção. E como é que tudo começou? E aí, como que tudo começou, nego? Vai, fala. Ele gosta. Então, a Sara foi a única menina que eu falei que ia namorar, né? Aí meus amigos falaram assim, Patrick, você não vai namorar, não? Eu falei assim, rapaz, eu só vou namorar quando aquela menina me aceitar. Isso em qual contexto? Na igreja? Fora da igreja? Na igreja. Aham. Né? Aí os caras, então tá bom, vamos ver. Aí passou uns tempos, aí eu fui, conversei com ela, aí ela falou assim, ó, para você que quiser alguma coisa comigo, você tem que vir aqui em casa para conversar com meu pai. Ela falou assim, sim, então marca aí que
eu vou. Vou marcar que eu vou. Vou. As pernas deu uma tremida, mas eu falei, vou lá, né? Aí marcamos de conversar com o pai dela. Aí chegamos lá, conversei. Aí ele virou pra mim e falou assim, tá bom. Não é eu que escolho mesmo. Beleza, hein? Mas ela fez porque ela estava interessada aí. Eu acredito que sim, né? Eu quis dificultar. Eu falei assim, ó, eu só aceito se for pra namorar. Se for pra ficar dando um beijinho, não quero isso não, né? Nós nos conhecemos na igreja, né? E então, a gente vai viver conforme Deus fala que temos que fazer, Você tinha né? quantos anos nessa época? Sara tinha 16. Eu tinha 16. Gente. Você tinha 20 pra 21. Eu tinha 19. 19 pra 20. Isso aí. É. E aí a gente começou a namorar no Dia dos Namorados, né? Isso. Mas foi fácil, andou o pai assim, tranquilo? Nada. Ele mandou essa e ficou, ó. Do jeito que você tá vindo aqui, se for terminar, você vai ter que vir aqui também pra conversar. Mas seu Robson era muito bom, muito bom. Aí de lá pra cá, a gente namorou, né? Aí, infelizmente, a gente não seguiu o que Deus fala, né? Na hora de esquentar, né? Aí, se guardar pro casamento. Aí foi quando a gente caiu, né? Aí tivemos aí a Sara engravidou quando ela tava com 18. 18 anos. Aí ela teve a gestação certinha, tudo. Aí eu fui morar em Linhares. Aí eu arrumei um serviço em Linhares. Aí fui pra lá. Aí nesse intervalo eu só vim em casa aos finais de semana. Mas vocês se casaram? Não. Não, aí moramos juntos. Sim. Né? Aí... Você teve o bebê? Pra morar junto. Ele vinha aos finais de semana. Eu trabalhava já nessa época, né? Já tinha sido efetivada da empresa que eu trabalhava como menor aprendiz. E aí, entrei em trabalho de parto. Até então, era tudo normal. Fomos pro hospital. O médico disse que eu ia ter que fazer uma cesárea. Eu com 19 anos, primeiro filho. Vamos fazer uma cesárea. E aí, no fim das contas, ela tinha aspirado um pouco de mecônio, evoluiu para... foi pro quarto, e aí não colocaram em observação na época, acabou evoluindo para uma infecção generalizada, sepsemia, e 18 horas depois ela faleceu, né? Porque essa aspiração, eles não colocaram ela em observação, ela foi pro quarto e ela só chorava, e as enfermeiras falavam para mim que era normal criança chorar. Falei, se as enfermeiras estão falando que é normal chorar, eu vou falar o quê? Só que aí a minha madrasta chegou, porque eu perdi minha mãe aos 11 anos, e eu sou do Rio, e eu vim morar aqui porque meu pai casou de novo. E aí eu vim morar aqui, eu tinha 15 anos, aos 16 eu conheci Patrick, e aí aos 19 eu tive essa minha primeira filha, e a minha madrasta quando chegou, que era enfermeira, ela falou, Sara, não é normal, chama a médica aqui que eu quero... E aí ela teve que fazer a pediatra vir, que até então falavam que era tudo por telefone. Enfim, deu essa sepsemia, infecção generalizada, 18 horas após o nascimento, a Isabela faleceu. E aí... Nós estávamos no hospital, né? Aí, quando interfonaram para nós. Aí pediu para mim descer. Aí, quando eu desci lá na UTIM, aí o médico abriu a porta e falou comigo. Ó, sua filha acabou de ter falência do coração. Aí foi um baque, né? Aí eu saí de lá, aí a enfermeira chefe veio me recepcionar, falou assim, o médico me passou, o que aconteceu? Aí foi muita coisa na minha mente. Aí eu cheguei e falei com ela, ninguém vai falar nada com minha esposa. Deixa eu falar amanhã de manhã. Então, deixa eu preparar aqui tudinho. Aí tive que ser medicado, aí no outro dia eu tive que ir lá fazer registrar, né, que ela nasceu perfeita e fazer a certidão de óbito. Aí esse daí foi o primeiro baque nosso como casal, né? Aí depois disso nós casamos. Foi em abril a gente casou, ela nasceu em janeiro. E aí, como que foi contar para ela? Então... A psicóloga do hospital que contou, porque como só eu que podia ir para assinar os papéis,
Aí eu tive que me retirar do hospital para fazer esse negócio dos papéis e levar. E ela tomou a decisão de te contar, nem perguntou para ele. Não, assim, isso aconteceu. Ela nasceu 9 horas da manhã e ela faleceu 11 horas da noite. 11h40, né? 11h40 da noite. Eu não sei o porquê que nessa cesárea eu fiquei completamente imóvel na cama. Eu já tive 2 cesáreas depois e essa eu não sei o porquê. Eu não conseguia nem andar direito e tal, eu precisava de ajuda. Então eu fiquei o dia inteiro deitada. E aí, eu muito sonolenta também, os remédios, acho que eles davam e tal. E aí, eu dormi, o Patrick tava. Eu acordei, minha sogra que tava. Falei, o que aconteceu? Aí ela, não, o Patrick teve que ir em casa tomar um banho e tá tudo bem. Mas como eu tava meio sonolenta, eu não entendi. Só que aí, quando eu acordei, Patrick ainda não estava, minha sogra ainda estava comigo no quarto, me acompanhando. E daqui a pouco vem 3 mulheres de jaleco entrando no quarto. Falei, o que aconteceu? Porque eu já sabia que a Isabela tinha ido pra UTI. Falei, o que aconteceu? Aí começaram com aqueles monte de dedo e eu sou muito objetiva. Eu falei, o que aconteceu? Minha filha morreu? Meu Deus. Aí elas, sim, não tiveram como, né? Elas, sim, a sua filha veio a falecer, e explicou, mas tipo assim, daquilo ali eu já não tava vendo nada. Mas, assim, foi a primeira perda da família do meu esposo, assim, perda que não foi natural, né? Que não foi foi uma coisa assim do nada. Foi a primeira perda da família do meu esposo. E para mim, eu já tinha experimentado perdas, que eu já tinha perdido a minha mãe aos 11 anos, eu já tinha perdido a minha avó que me criou, né? Então eu já tinha experimentado perdas. E aí, foi aquele primeiro baque, e aí ela nasceu em janeiro, né, de 2009. Em abril de 2009, nós casamos, né, no civil e na igreja. Tivemos a bênção dos pastores na época que estavam, né, sobre nós. E muitos imaturos, né, fomos, né, viver a nossa vida. E com 2 anos, antes de fazer 2 anos de casamento, né, a gente morou por aqui, na Serra, né? Na Grande Vitória, em Barcelona, a gente morava. E aí, Patrick teve uma nova oportunidade de voltar para Linhares para trabalhar novamente. E aí, a gente foi agora como casal, né? Como família, porque antes ele tinha ido sozinho. E aí fomos, e eu amei morar em Linhares, eu gostava muito, e até hoje eu ainda falo, né? Se eu pudesse, eu voltava a morar em Linhares. E aí, depois, ele ficou desempregado lá e voltamos para cá. E aí, nisso que voltamos para cá, ele ficou uma fase desempregado, né? E aí, ele ficou desempregado, nós viemos morar dentro do quarto de solteiro dele, na casa dos meus sogros, né? E ficamos morando ali até ele conseguir um emprego, né? Isso, eu fazia parada, né? Para não ficar parado, eu ficava fazendo parada. Parada de usina, né? Isso. Aí foi quando eu tive a oportunidade de entrar na empresa hoje onde eu estou, né? Aí, mas só que nesse intervalo dessas histórias tudo, isso mexeu muito comigo. Aí eu fiquei muito violento também dentro de casa, né? A gente discutia muito por bobeira, não tinha maturidade, aí qualquer coisa era motivo de discutir, ofensas, né? Aí viemos pra cá, aí tá morando dentro de um quarto, tudinho. Aí não ter sua casa própria, aí isso foi mexendo comigo. Voltar pra casa do pai. Isso. Aí isso tudo foi mexendo comigo. Ele não, né? Ele conseguia essas paradas 2, 3 dias só, né? Não é uma coisa... negócio muito. Isso. E aí foi juntando, e aí nisso também a fé foi esfriando, né, dele, e eu permanecia indo à igreja e ele já não me acompanhava, então foram gerando crises, né, no nosso casamento, e aí veio, né, foi juntando, sabe, um monte de coisa, foi juntando, e aí teve um dia que ele entrou por milagre de Deus, ele já tinha feito vários processos seletivos, né? Isso. Na empresa onde eu estou, eu já estava participando de 5. E o pessoal falando, se descobrirem, eles vão cancelar todos. Aí eu orando, falando com Deus, falei assim, Deus, eu preciso desse emprego. Aí, numa madrugada, eu ouvi uma voz falando, Patrick. Aí acordei, olhei, aí senti aquela paz. Aí eu orei, voltei a deitar.
Aí quando foi de manhã, aí eles ligaram. Podia falar com o Patrick e tal. Eu falei assim, sim, sou eu. Aqui, nós estamos ligando, nós vamos te marcar aqui o exame admissional para você começar. Maravilha. Aí foi bênção. E era o último mês do seguro-desemprego ainda. E aí, nisso, eu falei com ele, falei assim, olha, nisso quando a gente veio morar na casa dos pais dele, a intenção era construir em cima. Só que o dinheiro não deu para terminar, né? Sim. E aí, ele desempregado, e aí veio, ele já tinha feito os processos seletivos, quando ligaram para ele, tipo, já tinha passado a fase de chamar. Ele já não tinha esperança mais de que iam chamar. E aí chamaram. E aí, quando chamaram e tal, eu falei assim, vou esperar fazer 1 mês, que eu sei que o salário vai cair só daqui 1 mês, que ele trabalhar, né? E aí, quando foi dando perto, né? Tipo, hoje era sexta-feira. Na outra semana já ia dar 1 mês e o dinheiro ia cair na conta do salário. E eu falei, olha, o que você vai fazer com o salário? Você vai alugar uma kitnet, que eu não tô te pedindo um palácio, não. Só quero um quarto e um banheiro pra gente ter privacidade longe daqui. Porque apesar dos meus sogros e minha sogra, né, os meus sogros, eles são muito bons para nós, né? Eles me receberam, me acolheram como pai e mãe. Mas não é a mesma coisa, né? A gente morar dentro da casa. A gente sabe que não, né? E a gente não tinha liberdade, a gente tinha a imaturidade também, né? Da juventude ainda e tal. Não somos velhos, somos jovens ainda. Não, é perceptível. Eu falei com ele, ou você termina um cômodo lá em cima, pra gente subir, né, o quarto e o banheiro, ou você aluga uma kitnet, porque ficar aqui dentro mais não dá. E aí ele falou, eu não vou gastar dinheiro de aluguel, com aluguel, e o dinheiro que eu vou receber eu não vou conseguir terminar lá em cima. Eu falei assim, então eu vou arranjar um canto pra mim, e se você quiser, você vem junto comigo, porque do jeito que tá, não dá. Isso foi numa sexta-feira. Quando foi no sábado, era culto de ceia na nossa igreja. E eu falo assim, como que Satanás, ele é artiloso, né? Ardiloso. E aí, uma pessoa que eu tinha tido um início de um relacionamento que nem foi pra frente, mas que foi uma pessoa que, tipo assim, iludiu, sabe? Aquela menina de 15 anos e tal. E essa pessoa veio me pedir perdão do nada por nunca ter me levado a sério. E justamente eu passando essa crise no meu casamento. E na hora ali, eu simplesmente assim, meu mundo ficou assim, né? Como assim? E aí eu fiquei naquela confusão na minha mente e achei assim que eu, sei lá, eu fiquei muito confusa com aquilo. Mexida com aquela conversa. Uma conversa esquisita. A pessoa nunca tinha tido esse tipo de conversa comigo e, enfim. Só que aí, como eu fiquei tão surpresa, eu fui pro celular, que na época não existia o WhatsApp, era SMS ainda. SMS. E aí eu mandei um torpedo para essa pessoa, tipo assim, para entender da onde surgiu aquilo, né? Só que eu sabia que Patrick tinha ciúme dessa pessoa. E aí eu errei e coloquei o telefone dessa pessoa salvo com o nome de uma colega de escola, na época minha. E aí quando foi na segunda-feira, eu conversei com essa pessoa por torpedo no domingo, a pessoa nem me respondeu, nem lembro se respondeu ou se não respondeu, mas ficou registrado no celular, né? E aí quando foi na segunda-feira, eu acordei para ir trabalhar e eu entrei no banheiro, né, para poder me arrumar, escovar o dente. Quando eu abri a porta, eu fui recepcionada com o Patrick, bravo. E não lembro quais foram as palavras que ele falou, mas ele me deu um tapa na cara. Na hora que ele fez aquilo, eu falei, pra mim foi o estopim, acabou. Não quero nem ouvir o que você tem pra falar. E aí, depois eu entendi que era porque ele tinha visto que o meu celular, eu estava trocando mensagem com essa pessoa e que eu ainda botei o telefone salvo com o nome de uma colega, né? E aí, ali, eu saí da casa dos pais dele e ali a gente se separou, né? E aí, fomos dar entrada no divórcio e divorciamos. No papel. Gente. Divorciamos, ficamos
9 meses, 7 meses divorciado. Eu falo 9, a gente tem Você foi morar uma onde? divergência aí. Eu fui morar sozinha. Primeiro eu fui pra casa do meu pai, mas eu já não me sentia à vontade na casa do meu pai. E aí eu fui pro Rio passar uma viagem na casa das minhas tias, né? Que eu fui criada pelas minhas tias e minha avó. E aí, quando eu voltei, eu aluguei um quartinho de estudantes, né? Sim. Em Jardim Camburi, e eu comecei a fazer minha faculdade de Direito, que eu sou advogada. E aí, eu fui morar ali sozinha, fiquei um tempo morando lá, mas era muito esquisito você morar num quarto sozinha, sem ter conversa, pessoas, né, à volta. Mas eu entendo que foi um tempo do Senhor de tratar o meu coração e o coração de Patrick. E aí, dali a gente tem uma experiência linda do que o Senhor fez. Aí, nesse período, eu me afastei da igreja, né? Aí eu fiquei sem ir na igreja no mundo, né? Se você não tá servindo a Deus, né? Você tá servindo ao diabo. Aí eu tinha um encontro com outra pessoa em Laranjeiras. Estacionei o carro, desci. Uma senhora chegou pra mim e falou assim: meu filho, você pode me ajudar? Eu falei assim: posso sim, tia. O que a senhora tá precisando? Meu carro acabou gasolina. Você pode me levar no posto que eu vou comprar? Eu falei assim: não, leva a senhora sim. Aí em Laranjeiras ali tem a praça ali das águas. Sim. Aí de quem tá vindo antigamente, vem ainda de dentro de Laranjeiras, você desce ali, sentido terminal, e depois à esquerda, né? Aí eu entrei dentro do carro, ela entrou. Quando eu comecei a descer ali, que parei no sinal, ela: meu filho, como que tá a sua vida com Deus? Aí eu virei assim: tia, não quero saber de Deus agora não. Eu me divorciei, minha cabeça não tá boa. Aí ela falou pra mim: mas Deus tem uma obra tão linda na sua vida. Eu falei assim: amém, eu creio. Aí ela falou assim: você já ouviu falar da Igreja Vida? Eu falei assim: já, aqui atrás ali. Ela, todo último sábado do mês tem culto dos jovens. Por que você não visita? Eu falei assim: não, sim, vou sim. Ela: você vai mesmo? Eu falei assim: vou. Ela: posso anotar seu número? Pode. Aí passei meu número pra ela. Aí fui, levei ela, voltei. Passou um tempo, eu esqueci. Aí tô no serviço, último sábado do mês, o telefone tocou. Olha. Aí eu não salvei o número dela, né? Eu pensei que era o pessoal do serviço. Eu falei: pronto. Você falou pra poder, né? Aí eu falei: pronto. Mas, Patrick, você lembra de mim, da tia que você ajudou da gasolina? Lembro sim, tia. Tudo bom com a senhora? Ela: então, hoje é o último sábado do mês, tem culto dos jovens lá na igreja. Eu falei assim: amém. Você vai lá? Eu falei assim: vou. Ela: mas você vai mesmo? Eu falei assim: vou. Ah, tá bom. Todo mundo na igreja me conhece. Todo mundo sabe quem eu sou. Aí eu vendo empadinha na igreja. E todo mundo sabe quem eu sou na igreja. Meu filho vai te recepcionar, então. Eu falei assim: amém. Aí cheguei em casa do serviço, tomei banho e fui. Aí cheguei lá, o jovem até me recepcionou. Aí senta aqui, se você precisar qualquer coisa, você me chama, beber água, eu trago um copo pra você. Rapaz. Aí eu falei assim: ó, que benção, amém. A irmã falou mesmo de mim que eu ia vir. Aí o culto foi maravilhoso. Aí eu me senti bem. Aí no domingo eu fui de novo na igreja. Foi no sábado, no domingo fui, né? Antes tinha 2 cultos. Aí eu fui no primeiro, aí comecei a ir todo domingo, né? Aí minha mãe conhece a irmã de lá, já Sandra. Aí falou pra ela que eu tava indo, tudinho. Ela me chamou pra conversar, tudo. Aí ela: sua mãe me contou sua história. Você não quer conversar com o pastor lá da igreja, não? Pastor Fabiano, ele mexe com casais, talvez ele possa te orientar. Aí eu falei assim: posso, ué. Aí ela: então, vamos lá então. Aí marcou com ele. Com o Fabiano. Pastor Fabiano. Aí Já veio aqui. Já. Assistimos o podcast deles. Aí cheguei lá, conversei com ele, contei minha história, ele ouviu. Aí, mas só que minhas intenções lá já era ter outro relacionamento com outra pessoa. Ele falou assim: não, você não vai fazer nada agora. Eu vou sair de férias, mas eu gostaria de conversar mais com você. Na volta a gente vai conversar. Aí ele viajou e nesse intervalo
eu em casa treinando no box, saco de pancada, eu fui e desbloqueei a Sara, que eu tinha bloqueado. Eu não queria contato, não queria nada. Aí ela foi e mandou mensagem: oi, tudo bom? Tá treinando? Aí eu parei, fui lá pra varanda, olhei, eu falei, da onde essa mulher tá me vigiando? É porque eu tinha ido fazer uma consulta no posto de saúde do bairro. E a casa dos pais dele é em frente. Você passou e viu. E lá eu tava sentada esperando ser chamada e dava pra ver a varanda. E eu vi que ele tava socando o saco de pancada lá. Daí eu falei assim, vou mandar mensagem. Eu sei que eu tô bloqueada, mas vai que eu não tô bloqueada mais, Vai que, né? E ali eu já tava num processo com Deus de que eu já tava aceitando, né, pensar em reatar um casamento, né? Em não reatar um casamento ainda, mas de ter uma comunicação boa com ele, né? Até porque a gente já tinha uma história, né? A gente história, tinha né? perdido uma filha, a gente tinha uma história, né? E eu não queria que as coisas ficassem do jeito que ficou, né? De bloquear, de uma falta de respeito, como foi, né? Como foi o término. E aí eu fui mandei mensagem pra ele. E aí, por um acaso, eu estava desbloqueada já do celular dele. Aí eu respondi, aí a gente começou a conversar. Ela falou assim, que tal a gente sair? A gente dar uma volta, a gente conversar. Aí a gente começou a sair, conversar. Aí o pastor Fabiano voltou de férias, aí me ligaram e falaram, o pastor quer conversar com você. Aí, ele não esqueceu, né? Não. Aí eu fui lá, conversei com ele. Falei assim, pastor, eu voltei a conversar com minha ex-mulher. Tal, né? Aconteceu isso, nesse período que o senhor estava de férias. Ele faz o seguinte, se ela quiser, próximo encontro, traz ela. Aí eu fui, conversei com ela, falei assim, Sara, o pastor falou, se você quiser. Aí fomos. Aí chegou lá, o pastor conversou com a gente, puxou a orelha. Né? Isso. Aí ele falou assim, o que vocês realmente querem? A gente, não, queremos reatar, queremos, né, recomeçar. Aí ele falou assim, vocês permitem eu orientar vocês, acompanhar? A gente, com certeza, pastor. Aí ele foi, começou a acompanhar a gente noivou, aí casamos, aí ele fez o casamento. Benção. Aí vivemos tudo agora com maturidade, mas até um certo ponto. Mas peraí, vamos recapitular. Você não falou da moça do... Exatamente. Convidou. Nesse negócio do... Aí eu conversei com o pastor. A primeira aí ele conversa com o pastor Fabiano... Pastor Fabiano, e ele perguntou como que eu conheci a igreja. Aí eu fui e falei pra ele, aconteceu isso, pastor. Conheci uma senhora... Eu tô aqui querendo saber da mulher da empadinha. Não, é a mulher da empadinha que vai contar agora. O que aconteceu? Aí ele foi e falou assim, tá bom, vou procurar saber quem é. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Aí, até hoje, ela não me ligou mais, ninguém sabe quem é ela, e eu perdi o número. Ele nunca... Na época, né, tava fresco ainda o histórico do celular. Todos os números não eram um número que tinha ligado, não era essa mulher, não era essa senhora. Nunca existiu essa mulher que vendia empadinha na frente da igreja. Ninguém nunca conheceu essa mulher. E todo dia que eu ia à igreja, eu ficava procurando pra contar a história pra ela. Olha, graças ao seu... Nunca viu, nunca achou, né? Não. Quando você falou que foi recebido lá, eu falei assim, será que existe? Eu pensei aqui, será que a mulher da empadinha existe? Porque Deus faz essas coisas, né? Sim. É mas massa, quem te recebeu lá? É o filho dela? Não é filho dela. Era o presidente dos jovens. Dos jovens. Ele falou, fui recebido, mas a mulher da eu. E a mulher da empadinha, que hora que vai entrar? Como é que ela... Foi Deus que botou um anjo pra fazer tudo isso. Não, e detalhe, se fosse comigo, eu não faria o que você fez. Talvez, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não faz essas coisas. Tipo, botar uma pessoa dentro do carro. Não, mas uma senhora. Quando você falou que desceu ali, eu fui sequestrada, eu desci ali com 2 bandidos. Eu falei, vai chegar, eu aqui na minha mente, teoria do caos, eu falei, ela vai assaltar ele. Olha, Dani.
Porque você foi falando e é o lugar que eu passei com os bandidos, entendeu? Aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, eu quero saber depois o que vai dar a mulher da empada. Isso. Então não tinha, Não, era a não anja. existia, nunca existiu. Não existiu. Até hoje, quando eu vou na igreja, eu tento ver tudinho. Né? Que hoje a gente já tá há 13 anos na Igreja Evangélica Vida. Mas eles estavam lá na rua ainda, aquele prédio. Na Castro né? Alves, Castro Alves. Isso aí. em frente à quadra poliesportiva ainda. E ali é pequeno, você veria uma pessoa vendendo empada, gente. Sim. Com toda certeza. E a nossa igreja não é aquela igreja que tem esse costume, né, de ter sempre uma cantina vendendo e tal. A gente faz em períodos assim para arrecadar para congresso, né, de crianças, de adolescentes, de mulheres, mas não assim que sempre tem, né? E ninguém nunca conheceu essa mulher e foi um anjo do Senhor que realmente foi colocado para atrair o Patrick de volta, né? E ele ter essa disposição de ser tratado pelo Senhor, e aí veio, né? Eu vim junto, né? E fomos tratados pelo pastor Fabiano. A Igreja Evangélica Vida nos deu um grande suporte. O pastor Fabiano e a Claudinete foram, assim, pessoas que nos abraçaram, né? Toda a igreja, e cuidaram de nós. E foi muito bom esse tempo. E aí a gente casou lá, né? Na Igreja Evangélica Vida, casamos no cartório novamente. E fomos vivendo a nossa vida. E agora, né? Buscando crescer e amadurecer, né? E aí nós tivemos o nosso filho, o Pedro, nasceu em 2017. E na época que o Pedro nasceu, o Pedro, ele teve... Até os 3 anos ele não dormia direito, né? Eu fazia amamentação exclusiva e depois, quando começou a introdução alimentar, e ele não comia, não dormia direito à noite. Então, isso me deixava, assim, estressada. Criança quando não dorme direito é difícil, é complicado. E aí... nessa época, a Patrick estava trabalhando à noite, nós estávamos passando por uma crise financeira também na nossa casa, então foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu lembro que nessa época, foi a época que o Pedro já estava entrando para 3 anos de idade, né, e eu comecei a buscar um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Foi nessa época, assim, que de fato eu fui conhecer Deus como pai, né? Não era mais só aquele Deus longe, distante, que eu amo, que adoro, mas ainda não o tenho como um pai, como aquele que cuida, né? Que ama, apesar de já ter tido muitas experiências com o Senhor até aquele tempo. E aí, nós fomos vivendo esse processo com o Senhor e participamos também da classe de casais, né? Que o pastor Fabiano quem lidera. E aí, quando a gente foi participar dessa classe de casais, foi um momento muito bom pra gente, porque era muito difícil a gente participar das coisas na igreja, por causa do Patrick sempre trabalhou de escala. Então, a escala sempre era difícil para participar da escola dominical, das classes, né? De seguir as classes, porque tinha que ter uma periodicidade, né? De estar lá e a classe de casa a gente não podia ter muita falta, né? Não podia ter 3 faltas e tal. E aí eu lembro que a gente estava precisando, né, de ter esse acompanhamento, de estar com pessoas de casais e algo assim que a gente conversava antes ainda do Pedro nascer. Eu tenho essa cena viva até hoje, a gente ia andando de carro indo para Moradas Laranjeiras e a gente conversando. Eu lembro que a gente gravou um áudio, mas eu não sei onde está esse áudio até hoje. Mas a gente gravou um áudio fazendo um compromisso com o Senhor de que aquilo que Deus nos deu como testemunho de vida, né, daquilo que o Senhor fez na nossa vida, da restauração, né, do divórcio e voltar, seria para testemunhar o nome do Senhor, e a gente queria muito falar para casais, né? Então, isso aqui hoje é um marco na nossa história, né? Eu creio que é um início de uma nova fase na nossa vida, né, como casal. E isso foi antes do Pedro nascer.
E aí, quando veio, né, a questão que eu só engravidei do Pedro depois que eu terminei a faculdade. Então, nesse período eu estava na faculdade. Tem aquelas dificuldades, né? De faculdade, de trabalho, de conclusão de curso. Ainda tem que estudar para a OAB, né? Porque não bastava só o diploma, ainda teria que ter a aprovação na OAB. Então, tinha essa questão também. Mas, graças a Deus, Deus proveu tudo. E eu passei na OAB antes mesmo de terminar a faculdade. E a minha intenção era assim, Senhor, eu quero fazer logo o primeiro exame que eu posso fazer, para que quando chegar, até eu formar, eu tenha a possibilidade de, se eu reprovar, eu ainda conseguir fazer mais 2 e não precisar ter que fazer a prova depois de já estar com diploma, né? Que aí fica mais difícil, a gente já perdeu aquele ritmo de estudo e tudo mais. E graças a Deus o Senhor abençoou assim, e aí eu engravidei logo que eu... Tanto que quando eu peguei minha carteirinha da OAB, eu já estava grávida do Pedro. E nessa época também eu descobri que meu pai estava com câncer. Então foi um turbilhão ao mesmo tempo, né? E aí ajudar meu pai nesse tratamento, que foi um câncer bem agressivo. Foi um tratamento de 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, não. 1 ano e meio, porque eu estava grávida, né? E aí o Pedro nasceu e o meu pai faleceu, o Pedro não tinha nenhum ano. O meu pai faleceu, o Pedro tinha 8 meses. E aí foi um período, assim, que mexeu muito. Aí vem a questão de não ter dormido direito. Vem a questão de estar com a comunicação um pouco desajustada dentro de casa, né? Como casal. As finanças não estavam legal. Patrick não estava conseguindo descansar direito porque estava trabalhando de noite, de dia. Como que controla um bebê para não fazer barulho, para ele poder dormir? Então, tava um turbilhão. E eu lembro, assim, que o único recurso era: vou orar a Deus, me render ao Senhor, porque é só Ele que pode fazer. Só Ele. E eu lembro que eu fiz uma campanha de oração que teve na nossa igreja, né? De famílias restauradas, na oração de mulheres. E depois eu comecei a me aproximar mais do Senhor e a gente, né? Tentando buscar caminhos e a gente tinha esse desejo de fazer a classe de casais. E até que deu certo, né? Patrick falou assim, não, a gente vai fazer, eu vou fazer o sacrifício do dia que for minha escala de trabalho, nem vou descansar, a gente vai direto para a igreja no domingo que for a escala e eu descanso depois que a gente chegar da escola dominical, mas eu vou fazer esse sacrifício. E eu confesso que eu não acreditei muito, não. Falei assim, isso é fogo de palha. No primeiro mês ele vai dizer que tá cansado e nunca mais vai voltar. Porque a gente já tinha participado de uma classe de finanças na igreja que a gente começou juntos e eu terminei sozinha. Porque ele, né, não terminou comigo. Então eu falei assim, ele vai fazer a mesma coisa. Não vai. Mas paguei minha língua. Foi até o fim. Não fomos até o fim, porque teve uma reviravolta no final, no meio da história. Aí vai, amigo. Aí eu falei assim, essa é a oportunidade para mim se entregar, né? Para mim acertar a minha vida no meu relacionamento com Sara. Aí lá a gente trabalha com algumas lições, aí tem a lição do perdão. Sim. Né? Aí a lição do perdão, aí foi no dia só nós que falamos, né? Aí antes de você entrar, aí foi bem assim, porque lembra lá do nosso divórcio? Sim. Quando a gente voltou, mas esse assunto do como que a gente terminou, como que as coisas aconteceram, não ficou bem resolvido. Entendi. Ficou tipo assim, vamos deixar esse assunto encoberto aqui, não vamos tocar nisso porque isso é um assunto delicado. Não... Só que não tratar aquilo lá nunca termina o problema, né? Fez com que a gente levasse um casamento que não era saudável. Então, a todo instante, o Patrick desconfiava de tudo. Qualquer coisinha era motivo dele falar alguma coisa atravessada, indireta. E aquilo eu falava assim, Patrick, várias vezes eu falava. Isso aí adoece. Você disse que me perdoou, mas de fato e verdade você não me perdoou. E quando chegou a lição do perdão, eu lembro que na sexta-feira anterior, eu tinha
feito uma oração para o Senhor, uma oração que eu gosto muito de orar a palavra. E tem um Salmo 18, 28 que diz assim: Senhor, coloca a luz na minha escuridão para denunciar as trevas que há ocultas dentro de nós. E eu falei: Senhor, mostra o que está oculto dentro do meu casamento. Porque eu não aguento mais viver. Isso aqui não é um casamento segundo o coração de Deus. Viver nesse ambiente assim de desconfiança, de insegurança, de a todo momento eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que pisar em ovos. Como assim? Não Muito dá para difícil. viver assim. E eu fiz essa oração na sexta-feira. No domingo, ali era perdão. Eu lembro que quando eu entrei na sala, eu falei assim: Senhor, não deixa ninguém me perguntar nada. Não deixa ninguém me perguntar nada. Não me perguntar nada. Porque sempre tem aquelas perguntas, né? Ah, o que você acha que é perdão, né? O que você acha que é isso? Eu falei: não deixa ninguém me perguntar nada. Porque se me perguntar, eu vou falar tudo que eu quero falar. Principalmente em relação ao nosso relacionamento, que não está resolvido e que a gente nunca sentou para conversar, né? E aí, eu lembro que a primeira pergunta que fizeram: Sara, o que você acha que é perdão? Eu, ai, Senhor. Aí, as classes foi só para nós. Aí Que beleza, hein, Patrick? Aí eu falei, e Patrick calando, e eu falei, ó, pra mim, perdão é você realmente liberar a pessoa. Só que eu não acho que... Porque, tipo assim, ali era um ambiente seguro, porque a gente tem a questão também da confidencialidade que tem ali. Eu falei, é aqui que eu vou me abrir, né? E o Patrick já estava, assim... Mas entre vocês não conversavam sobre o assunto? Não. Quando começava a tentar conversar, dava briga. Eu tentava conversar, às vezes dava briga. Então, eu falei, ali é um ambiente seguro. Por quê? O Patrick já está à vontade, porque ele já conhece as pessoas ali. A gente já estava caminhando juntos uns 5 meses, mais ou menos. Sim. Então, já era um ambiente seguro. E eu vou falar, e seja o que Deus quiser. Literalmente foi assim. E eu falei, eu acho que Patrick não me perdoou, porque ele fala que me perdoou, mas pra mim não me perdoou, porque ele age assim, 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 e isso pra mim não é perdão. Mas e eu falei. Você chegou a ter um relacionamento com outra pessoa? Antes do Patrick, sim, mas não foi assim, namoro, foi conversas, né? Promessas e que nunca se cumpriam, né? Mas era... Aquele momento do torpedo foi só o Satanás mesmo para atrapalhar. Nem aconteceu nada. Não. Nunca nem beijei essa pessoa, né? Direito. Então, assim, não, se teve beijo foi 1 ou 2, nem foi lá pra frente. Então, lá naquela sala, eu conversei e falei tudo. E eu lembro que a nossa líder, na época, lá na sala, ela falou assim, Patrick, a Sara falou muita coisa. Aí ele falou poucas coisas. E ela falou assim, mas você tem que falar. O homem geralmente não é o que fala mais, né? Você chegar em casa, você senta com ela e conversa tudo que vocês falaram aqui. Conversa entre vocês. E eu falei assim, caraca, a bomba ficou pra resolver em casa de novo, e agora? E aí, quando chegou em casa, o Pedro já era nascido. Então, tem a questão da criança também ali junto, né? E aí... isso foi em 2021. O Pedro já tinha 4 anos. E o Pedro é muito agarrado em Patrick, né? E aí eu falei assim, meu filho, vai lá para a vovó, que a gente chegou da escola dominical, a gente vai trocar de roupa e a gente já desce para almoçar. E aí ele foi para a vó. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou começar o assunto? Porque eu sei que ele não vai vir procurar. É um assunto que ele não quer falar. E eu falei assim, eu também não quero ser aquela que força o assunto, a conversa acontecer, porque eu não quero que seja assim, eu quero que seja diferente, né? E aí eu fui e falei assim, cheguei pra ele tava no quarto trocando roupa, eu só falei assim, olha, na hora que você estiver pronto pra gente ter essa conversa, você me fala que eu já estou pronta. E aí eu não esperava o que ia acontecer. De fato, o que aconteceu, assim, eu não esperava. Aí eu já vinha trabalhando já isso há muito tempo, né? Eu falei assim, Senhor, eu preciso falar com Sara. Aí quando ela chegou para mim falando no quarto, lá quando você estiver pronto a gente pode conversar. Aí eu falei para ela, falei assim, eu não sou esse esposo que você acha que eu sou. Eu não sou perfeito, eu sou falho.
Aí eu fui e falei pra ela, eu te traí. Depois que a gente voltou. Em 2014. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não, você tá brincando, né? Pra me afetar. Eu falei assim, não. Eu quero te pedir perdão. Porque isso pra eu não tô aguentando mais. Aí foi a primeira pessoa que eu falei. Foi Uhum. pra ela. Aí eu fiquei 7 anos, né? 7 anos isso me corroendo por dentro. Meu Deus. Por quê? Por causa do perdão. O perdão não foi verdadeiro, né? E o inimigo aproveitou essa brecha e trabalhou em cima disso daí. Aí, por eu não estar com o coração aberto, liberar o perdão verdadeiro, que o perdão é aquele que você esquece, né? É. Você, né? A partir do momento que você perdoou, acabou. Você pode lembrar, mas sem aquele sentimento. É. Aí eu fui e confessei a ela. Aí ela, no calor daquele negócio, ela, não, eu te perdoo, vamos orar aqui. Aí ela orou tudinho, aí depois ela falou assim, não, vamos conversar com o pastor Fabiano. Aí conversamos com o pastor Fabiano, aí ela já estava já preparada, tudinho, ela falou assim, ó, pastor, eu preciso de um tempo para mim. Eu vou sair, vou pro Rio de Janeiro, vou para casa da minha tia, vou ficar 23 dias lá e vou levar o Pedro. Aí eu, com aquele negócio, eu falei assim, Jesus, ó, minha parte eu tô fazendo, eu preciso do Senhor. Ajuda. Eu preciso do Senhor agora. Aí eu fiquei naquilo, eu falei assim, meu Deus, é agora. É a primeira vez que eu vou ficar longe do meu filho, e a gente é muito agarrado, eu e o Pedro, né? Aí foi 23 dias, mas 23 dias... Você imaginou que ela pudesse não voltar? Sim. Sim. Você pensou em não voltar? Não voltar para casa, né? Pensei, mas ao mesmo tempo não dei voz para esse pensamento, porque eu sempre fui uma pessoa de fé, né? E eu sabia que se Deus fez aquilo que a gente viveu de restauração, o que era isso agora para Deus fazer de novo? É, não tinha sentido, né? Mas naquele contexto, assim, até essa fé enraizar no meu coração, eu fiquei, assim, num processo com Deus, do tipo, questionando, poxa, a gente passou por tanta coisa, por que isso agora, né? E eu nunca imaginaria que Patrick teria me traído. Porque ele sempre foi uma pessoa de declarar o amor, de provar o amor, sempre muito amoroso, companheiro, sabe? Carinhoso. Nunca passou pela minha cabeça, nunca mesmo. E aí, tanto que quando ele conversou, eu falei assim, você tá querendo jogar a conversa pra você ser a vítima da história, né? E ele falou, não, tô falando sério e tal. E aí, aquilo de primeira, tanto que eu falei assim, não, eu te perdoo, vamos orar agora. A gente ajoelhou na hora, vamos orar, eu te perdoo e tudo mais. Só que a ficha foi caindo daquilo. E ele falou, Sara, foi uma única vez, eu nunca mais encontrei essa pessoa, eu deletei essa pessoa da minha vida. E eu acredito realmente que foi assim. Mas aquilo dentro de mim foi tipo assim, poxa, a gente já passou tanta coisa junto. Antes da gente ter o nosso filho, você já podia ter me contado isso. Porque esperou a gente ter o nosso filho, sabe? Eu passei pela situação da perda do meu pai. Foi tantas coisas, eu falei, nossa, mais uma. Mas é aquilo que a palavra de Deus fala, né? Por todos os lados nós somos perseguidos, mas não desanimados, não abandonados. O Senhor está conosco. E nesse período no Rio, eu fui buscar o Senhor e também assim, porque eu sabia que Ele ia ficar em cima e eu precisava dessa distância também física. E aí lá eu fui na igreja do pastor Silas Malafaia, que a minha tia mora perto da igreja dele, né? E tava tendo um congresso de mulheres que eu nem sabia que estava acontecendo. E o tema daquele congresso era divórcio. Era uma nova história. O que Deus podia fazer de novo. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu ouvi aquele louvor, Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Foi a primeira vez que eu ouvi aquele louvor e foi assim, uma flecha no meu coração. Deus falando, assim como eu fiz, eu faço de novo. Sim. E aí
eu falei assim, amém. Aí aquilo foi enraizando no meu coração. Aí depois, no outro dia, a ministração foi uma irmã, Natália, não lembro, Natália Pinheiro, não sei se vocês conhecem, ela contando o testemunho dela, e ela contou exatamente o testemunho dela, de que quando ela estava grávida do primeiro filho deles, ela descobriu uma traição do marido. E ela passou por todo aquele processo, e ela falou assim, isso me bateu assim, na hora que ela falou no púlpito, aqui é minha família. E na foto ela mostra ela, o marido e acho que 4 ou 5 filhos. E se eu tivesse divorciado e continuado divorciada na época que eu estava grávida do meu primeiro filho, essa família aqui não existiria. E aquilo foi assim, no meu coração. E eu lembro que teve uma ministração que eu fui com o Pedro junto. E o Pedro, ele presta muita atenção nas coisas. E a Natália Pinheiro ministrou sobre os 2 leões que existem na Bíblia. O leão de Judá, que é Jesus, e o leão que está procurando uma forma de nos tragar. E até hoje, a gente hoje tem uma célula na nossa casa que se chama Leão de Judá, que foi o Pedro que deu o nome da célula, Leão de Judá. Então, aquilo ali foram palavras que foram fincando no meu coração. E aí, passado esse congresso, eu continuei na casa da minha tia e fui fazer uma caminhada numa mata que tinha lá. E naquela caminhada o Senhor falou muito comigo ao meu coração. E naquela época eu tinha DIU. E Deus falou comigo assim, você vai... Nisso eu já estava convicta que o Senhor podia restaurar o nosso casamento. Então você vai voltar para casa, você vai tirar o DIU, você vai engravidar de uma menina. E o nome dela vai ser Liz, que significa meu Deus é abundante, meu Deus é juramento, promessa. Eu falei, amém. E fui. E aí, passou os dias, eu retornei pra cá. E aí, eu contei. E aí, a gente... Foi aquela aproximação meio esquisita, né? Porque, tipo assim, como que vai ser? Graças a Deus, o pastor Fabiano novamente nos acompanhou, esteve conosco, caminhou conosco. E... tratou o nosso coração, ajudou muito o Patrick nessa caminhada. Nesse período que ela estava lá, o pastor me acompanhou. Esses 23 dias, aí semanal eu tinha encontro com o pastor. A gente conversava com ele. Como faz diferença isso, né? Demais. Lado, né? Demais. Pastor Fabiano é um homem formidável. Aí, nesses 23 dias, aí quando ela chegou, eu falei assim, Senhor, me ajuda, que eu preciso conversar com essa mulher. Eu não queria papo, não. Tipo assim, Deus já tinha falado muita coisa comigo, mas eu ainda não sabia. Tem quantos anos isso? Tem pouco tempo. Foi em 2021. Não, 22. Então, aí você engravidou, sua filha 22 pequena? eu engravidei em... Não, pera lá, vamos lá. Liz nasceu em 24. Eu engravidei em 23 e essa história foi em 2022. Final de 2022 para início de 2023. Quando ele contou da traição. Mas e agora vocês estão como? Em paz? Em paz. Agora, depois disso tudo, eu acho que agora a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida. Isso. A melhor fase é agora. O que vocês atribuem essa treta toda, hein? Lá atrás. Falta de experiência? Foi o quê? Falta de acompanhamento? Lá atrás, no começo errado. Começo errado, né? Isso. Começo errado. Porque a palavra diz que o pecado, né, ele abre portas, né? E lá na nossa fornicação, porque sexo antes do casamento é fornicação, Sim. Lá no nosso pecado da fornicação, abriu brecha para a imoralidade sexual na nossa família. Por mais que a gente tivesse se arrependido, mas talvez a gente não se arrependeu de fato no coração, né? Eu, assim, por mim, eu me arrependia. Eu lembro que quantas e quantas vezes era culto de ceia, eu chorava, Senhor, não vou tomar ceia, porque eu estou em pecado com o Senhor, eu preciso romper com essa dificuldade, mas eu também não conseguia, a gente não conseguia como casal, né? Então, eu atribuo a isso, porque foi uma brecha que foi aberta e o inimigo, ele vai usar, né? Essa é a legalidade que foi dada.
Hoje, graças a Deus, nós já nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e nós estamos vivendo uma restauração do Senhor. Mas eu acredito que é também algo que a gente tem que estar alerta, porque o inimigo ele vai tentar sempre trazer sugestões de coisas para nos fazer distanciar do Pai, né? E quando a gente começa a distanciar do Senhor é porque a gente já está duvidando de quem Deus é completamente na nossa vida, né? Criando dúvidas de quem nós somos em Deus também, né? E aí isso tudo vai dando lugar para um coração que fica afastado do Senhor. E aí a gente cai em pecado. Vocês têm que orar muito juntos, sempre. Sim, temos. Casal que não ora junto, ele temos pode cair. E aí, como a gente, na lição de perdão, a gente não encerrou a classe de casais, né? E aí, quando foi em 2023, nós voltamos para a classe de casais. Agora a gente vai fazer completo. E aí foi onde a gente fez a classe de casais com o pastor Fabiano e o pastor Samuel e a Elisiane, né? E aí completamos a sala. Nessa época, foi a época que eu tirei o DIU, engravidei. E eu ainda, assim, engravidei logo. Eu tirei o DIU e engravidei logo. E aí, quando eu engravidei, a gente foi descobrir o sexo do bebê, sabe aquele negócio assim, será que foi coisa da minha cabeça? Será que foi Deus mesmo? E aí, quando eu vi que era menina, eu falei, era Deus mesmo comigo. A gente era Deus na trilha. Vida, né? Era Deus mesmo. E hoje a Liz está com 1 ano e 5 meses para honra e glória do nome do Senhor. O Pedro com 8. Nós estamos vivendo em família, né, uma restauração, um momento de, como o Patrick falou, uma melhor fase. É claro que, como todo casal, nós temos ainda coisas que a gente vive no dia a dia, mas que são coisas que vão nos moldando e amadurecendo, né? Porque a Bíblia fala que a gente é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então, perfeito a gente não é ainda. Mas já melhoramos muito de quando estávamos lá atrás, em 2006, né? Então, são 19 anos de história. Rapaz. Agora vocês já estão formadinhos, né? Só lembrar sempre de sempre conversar, sempre falar um com o outro, sempre estar perto, sempre orar juntos. Você sabe que a gente pensa o seguinte, que é igual eu e a Tânia, poucos momentos que eu me lembre que eu fiquei longe dela. Então a gente pensa assim, não é bem diferente do que as pessoas pensam por aí, né? Eu acho que você não é obrigado a casar com ninguém. Mas quando o texto fala uma só carne, é indivisível. Então, às vezes, as pessoas assim abrem legalidades, né? Abrem brechas para que coisas aconteçam no nosso casamento. Então, assim, um conselho que eu dou para todo mundo, não é que eu sou um profeta, não. É que eu já experimentei, vou fazer 40 anos de casado, né? E parece que eu conheci essa mulher ontem. Então, assim, é querer estar junto, né? É querer estar junto. A perfeição não existe, mas a gente quer estar junto. A gente se basta como casal. Entendeu? Então, assim, a experiência que vocês contaram aqui hoje foi, assim, uma experiência... Poucas vezes a gente viu isso aqui, né? Assim, experiência dessa. É a segunda, eu acho. De recuperação, mas recuperou, mas continua a luta e Deus trabalhando e vocês venceram isso, né? Vocês são jovens ainda, tem muita história para contar ainda, né? E daqui para frente que vocês possam ensinar muitas pessoas, né? Amém. O que você pediu a Deus, né? E hoje se realiza esse projeto. Amém. De quantas pessoas vão ser abençoadas por conta do que vocês testemunharam aqui hoje. Amém. Né? De restauração, de buscar ajuda. A pessoa precisa ter coragem, né? Coragem. Porque foi a primeira vez que a gente falou essa fase mais recente, né, do que a gente viveu. A gente compartilhou na sala de casais e sempre que tem oportunidade, o pastor Samuel e a Elisiane nos levam, né, para contar para as outras turmas que estão sendo formadas, né? Mas a gente nunca contou em público. E eu falei com ele, e aí, até que ponto a gente vai falar da nossa vida lá? Porque isso é público, isso vai pro YouTube, muitas pessoas vão assistir. E aí, ele, não, a gente tá lá para falar
toda a verdade. Isso aí, testemunhar o que Então é Deus isso fez, mesmo, né? porque nós Esse não é o podemos- projeto de casar. nós não podemos nos envergonhar daquilo que Deus fez Deus fez. Isso em aí. nós, né? E assim como a palavra diz, né, que nós não podemos nos envergonhar de Jesus, senão ele se envergonharia de nós, nós não podemos nos envergonhar de falar daquilo de fato, da lama Deus. de onde ele nos tirou. Isso aí. E nós fomos chamados para isso, né, para sermos testemunhas daquilo que o Senhor fez, de nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. E é isso. Estamos muito E felizes. aquela palavra que por isso. aquela pessoa deu para você no culto, você imagina se esse negócio se encerra? É o projeto de Deus ali Sim. encerrar no meio do caminho. Então, gente, olha, maravilhoso. Muito maravilhoso, né, amor? Eles têm a metade do tempo que a gente tem. E já temos 1 hora de conversa. Poxa Nossa, vida. já acabou o nosso Acabou. tempo. É, Parece que ainda tem muita coisa para falar, né? Porque é sempre assim. Quando começa, a gente fica e depois as histórias vão assim, enchendo o nosso coração. E muita gente passa pelo que vocês passaram. Muita gente passa uma vida sem confessar nada. Tem pessoa, nós dois, por exemplo, nós temos um tratado de nunca falar nada um para o outro do que aconteceu antes de Deus na nossa vida. Porque a gente se converteu, a gente tinha 7 anos de casado. A gente tinha outra vida longe de Deus antes. Então, a gente não tem essa de... Até em encontro de casais que nós já fomos, as pessoas resolveram abrir o jogo e se separaram no encontro. Porque elas já estavam há muito tempo ali num processo de traição. Entendeu? Se você se arrependeu, se você confessou, vocês fizeram isso no tempo certo para que Deus trabalhasse com vocês, entendeu? É importante destacar que as pessoas acham que traição é só uma traição física, né? E se a gente for olhar a nossa história, eu traí ele lá quando a gente divorciou, porque eu traí ele emocionalmente, Uhum. né? Meu coração não era só dele Sim. naquele instante. E ele me traiu fisicamente, né? Então, isso também é para quebrar um paradigma que as pessoas acham que a traição ela é só o ato físico. Não, mas eu nem beijei. Mas Jesus, ele fala assim, no teu pensamento, você já pecou. Já pecou. Pecou. Né? Então, o convite do Senhor é sempre se arrependa, confesse, se arrependa, que se converta, né? Se orarem, se converterem dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E essa terra é a família. É o que você vai deixar aqui na terra, qual é o legado. Então, hoje, eu tenho um coração alegre no Senhor de saber que nós vencemos tantas essas lutas para hoje podermos dar para os nossos filhos um testemunho do poder de Deus e do que eles podem viver em Deus. E tem muito chão pela frente. Amém. Por isso vocês têm que orar muito, ficar muito E firme. seus porque é muito netinhos chão. também vão receber também, né? Legado, né? Sim. Legado. Aí agora eu quero que vocês falem olhando para a câmera um recado para quem está assistindo a gente. Depois de tudo que vocês passaram. Só uma frase, manda bala. Eu quero dizer a você que tenha fé em Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Tenha um relacionamento com o Senhor. Busque Ele. Creia que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que podemos imaginar. Ele é fiel à aliança que você tem com o seu cônjuge. A aliança matrimonial de casal, a aliança que o Senhor Deus tem com você se você ainda não é casado, não sei qual é a sua situação, mas creia em Deus, Ele é digno de toda a nossa confiança. Amém. E você, Patrick? Sempre Deus em primeiro lugar, né? Deus e se entregar, né? Para que Ele possa fazer a obra. Amém. É isso aí. Finalizamos? Que Vamos aos pena. mimos? Que pena. Tá bom. Antes de finalizar, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Hoje eu vou falar primeiro. Os nossos patrocinadores abençoadíssimos. A Elasa Engenharia, que é a empresa do meu amor, tá, gente? Contratem serviço de engenharia elétrica de primeira qualidade. E agradecer também ao Dudu, da Local Veículos. Gente, melhor loja, tem 2 lojas, tá? Vitória e Serra.
Melhor loja de carros. Só carro bom lá. Só carrão. Entra no meu Instagram, gente, Tânia Santos Oficial. Vocês vão ver lá que eu estou sempre postando as coisas que eles vendem, os carros maravilhosos. Então, muito obrigada, Dudu. Você é bênção para nós. E agora eu quero agradecer a Arte Sonho. Não falei errado. Arte Sonho. Aqui, ó. Sonho. Aqui tem um pacote para vocês. Você pode casar aqui, ó. Mimos para vocês. No fundo tá as canecas, não precisa se abrir, que as canecas não pode casar. Do fundo para cima tem 2 mimos, que aí eu quero que você abra. Abre esse... Vocês tomar cafezinho. Assinho. Os dois juntinhos. A Arte Sonho é uma empresa maravilhosa que faz as nossas canecas, a papelaria do Pode Casar, faz os azulejos, vocês vão ver aí o azulejo Pode Casar, nós fomos para colocar na sua casa. Esse aí sou eu que pinto. Trouxe para vocês 2 copos lindos para vocês tomarem um suquinho de manhã. Marca Tânia Santos Oficial. Tem meu nome aí. Eu adoro reciclar e pintar vidros. E dentro aí tem o azulejo do Pode Casar. Também o oferecimento, esse de Tânia Santos. Ai, que chique! Tem aí o suportezinho para colocar na sua casa. Lindo, né? Nós fomos aí, ó. Nós fomos. Pode casar, gente. Pode casar, que é sucesso. Eu vou passar para vocês agora, para adoçar a vida de vocês. Ai, que lindo. São os brigadeiros mais maravilhosos de todo o Espírito Santo, da Bricadeiria, que é a nossa parceira também. Ela faz questão de mandar. Se você quiser abrir e olhar também. A gente fala que é maravilhoso, mas é maravilhoso mesmo, tá? Não, gente, é muito não é história só não, né? Não é só historinha, não. A Liz é que não pode comer ainda, né? Pode. Não. Só a Liz não, mas o Pedro vai gostar. O Pedro vai amar. Brigadeiros da Bricadeiria, nossa parceira Cárita. Caprichosíssima. Olha que coisa linda. Ai, me dá um pouco de uma coisa. Vai você? E essa mesma pessoa, Cárita, ela tem uma loja de salgados que chama Sabores Salgados, também mandou para vocês. Geralmente a gente degusta, mas nós estamos em campanha de emagrecimento. Porque a nossa filha vai casar, a gente não quer chegar rolando no casamento. Verdade. Então nós não vamos comer hoje, vocês vão levar para casa. Tá passando mal. Alexandre está passando mal. Hoje nós não vamos degustar. Vocês vão levar salgados maravilhosos, da Sabores Salgados, que é da Cárita também, a mesma dona da Bricadeiria. Ai, obrigada. Chegar em casa, ou no carro mesmo, acho que vocês já vão. Já vamos degustar. E agora quero fazer um agradecimento também especial à doutora Camila Belo. Nós retomamos agora os nossos procedimentos. Na próxima semana não, no final do mês eu vou fazer uma blefaroplastia, vou ficar mais esticadinha. Gente, bléfaro superior e laser inferior. Então, Camila, um beijo no seu coração, muito obrigada pelo seu carinho comigo. Tem que ver o que a gente pode fazer sempre comigo. Cuidar. Você tá novo, amor. Você é tão lindo desse, moreno. Tô com boca de ventríloco, não? Fica mais a minha parece. Tem barba. Então, gente, é isso. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais a audiência de vocês. Obrigado por ter ouvido essa história tão maravilhosa. Se espelhem nessa história linda. Todo mundo olhando para aquela câmera lá. E nós vamos dar aquele tchau e dizer: pode casar. Pode casar. Beijo, gente. Beijo, obrigada.